aprovado. Então, a diferença principal é não vão perguntar sobre o relacionamento. Eles normalmente não precisam perguntar sobre o relacionamento. Fake. Perfeito. Então, vamos como último, Thames. Passou uma ambulância aqui, então por isso que a gente parou. Estranho. Mas tá bom, próximo. Vamos lá. Então, próximo. Se o visto for aprovado, nesse mesmo dia eu vou receber o meu green card. Essa é comum. Bem-vindos ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thames Gertner. Eu sou Maurício Torres. E esse é o seu episódio onde nós desmistificamos e explicamos tudo sobre as leis de imigração nos Estados Unidos. E hoje, a pergunta que vocês mais querem saber. O que acontece no processo consular quando você está fazendo a petição por casamento? Você se casou com um cidadão ou residente permanente e agora quer ter o green card, mas você mora fora dos Estados Unidos. Esse vai ser super valioso em relação à informação, porque nem sempre todo mundo sabe o que acontece nessa entrevista. Então hoje nós vamos explicar de uma vez por todas e também dar algumas dicas sobre como se preparar para esse tipo de entrevista. Mas antes, nós temos o nosso quadro de Fato ou Fake. E nesse quadro de hoje vamos falar também sobre as diferenças principais do processo dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Perfeito, vamos lá. Primeiro, a entrevista no consular é igual à entrevista com o USCIS quando faz dentro do país? Fake. E essa é a pergunta principal. Por que é diferente? Porque dentro dos Estados Unidos, os oficiais estão tentando de aprovar o processo todo no mesmo momento. No momento da entrevista ou no momento em que eles já vão revisar o caso. No processo consular, eles já aprovaram a primeira parte do processo, que é a petição I-130, que é a petição do casamento. Eles já revisaram o relacionamento, eles já aprovaram que o relacionamento é legítimo e agora eles querem saber se você se qualifica para obter um green card, se você tem inadmissibilidades ou não, se você tem problemas criminais ou não, mas já o relacionamento foi aprovado. Então, a diferença principal é não vão perguntar sobre o relacionamento. Eles normalmente não precisam perguntar sobre o relacionamento. Eu já tive algumas entrevistas que eles perguntam algumas coisas bem básicas, mas com certeza não é que nem a entrevista que a gente acabou de fazer no outro episódio, que é os dois vão ser questionados sobre várias informações e datas e formulários. Então, o foco é diferente, a intenção é diferente. É só para decidir se você tem alguma coisa que desqualifica para o green card. Então, a postura é bem diferente. Ele é feito no mesmo consulado que emite os vistos de turista, de estudante, e é a mesma janelinha. Não tem diferença. É o mesmo protocolo que qualquer outro visto. Mas, nós vamos explicar a diferença entre as perguntas que eles fazem e o que eles vão querer ver na entrevista. Isso, perfeito. Então, vamos com o segundo. Vamos lá. O cônjuge peticionário deve comparecer à entrevista consular. Gente, fake. O cônjuge, que é o peticionário, não precisa e não pode comparecer na entrevista no consulado. Nem pode entrar com o cônjuge na entrevista. Então, muitas vezes eles ficam esperando por fora ou eles vão viajar para acompanhar a pessoa e preparar juntos. Mas não pode e não precisa comparecer. Lembrando que essa entrevista, a parte do peticionário, já foi aprovado. Isso. O relacionamento já está aprovado e eles querem agora só focar no beneficiário, que vai ser o imigrante que vai vir para os Estados Unidos e tirar o green card e conseguir o green card. Então, fake. Perfeito. Próximo. Terceiro, se eu não tiver antecedentes criminais e a petição já está aprovada, o I-130, essa entrevista no consulado é simplesmente uma formalidade. Depende. A resposta favorita. Clássico advogado. Sim. Depende por quê. Muitas vezes essas entrevistas são formalidades. Já tivemos experiências com clientes que a entrevista foi 1, 2 minutos, nenhuma pergunta ou somente você está
Como foi? Empolgado para vir para os Estados Unidos? Você está feliz de ir para os Estados Unidos? Essa foi a pergunta. E daí, aprovado. Aprovado. Então, às vezes é uma formalidade que o oficial precisa de ver você aí, receber os documentos novos, receber o passaporte, porque precisa do seu passaporte para imprimir o visto. Mas, ainda se você não tiver antecedentes criminais, talvez você tenha que falar mais sobre o exame médico, talvez tenha que falar mais sobre o apoio financeiro, o 864 que a gente falou no episódio anterior. Então, muitas coisas que também o oficial tem que revisar junto com o seu formulário desse 260, 260. DS 260. DS 260. Então, é bem importante porque talvez vai ser uma entrevista curta, mas o oficial ainda tem coisas a perguntar. Exatamente. Então, o nosso conselho é sempre se preparar para uma entrevista bem completa e detalhada. Não vá pensando que vai ser só 2 perguntas. Porque o pior que pode acontecer no consulado é que é negado. E a gente já falou sobre isso antes, né? As decisões nos consulados, elas são o que a gente diz não apeladas, né? O oficial tem o direito de negar sem ter que ter o direito a apelar ou a questionar aquela decisão. Então, é super importante você já ir preparado e saber, né, as informações que você já providenciou. Enfim, então, não é pode ser uma formalidade do lado da imigração, mas você, como beneficiário que vai ser entrevistado, não deve ir para a entrevista pensando que vai ser uma coisa assim, 2 perguntas e foi. Então, isso seria, então, o fake. Fake. Perfeito. Então, vamos como último, Thames. Faça uma muleta. Sim. Uma ambulância aqui, só por isso que a gente passa. Estranho. Mas tá bom, próximo. Vamos lá. Então, próximo. Se o visto for aprovado, nesse mesmo dia, eu vou receber o meu green card. Essa é comum e é fake, super fake. Então, quando você faz a entrevista e o oficial fala assim, olha, tá aprovado. O que ele tá dizendo que tá aprovado? Visto imigrante. Isso é o visto que eles vão imprimir e pôr no seu passaporte. Esse visto, ele tem validade de 6 meses e ele vale só uma entrada. Você não pode entrar e sair com esse visto. Agora, quando você entrar no país usando aquele visto, você vai poder, então, solicitar ou receber automaticamente o cartão físico, que é o green card. Mas você vai ser um residente, você só vai ter que pegar o green card. Então, na entrevista e fora do país, você nunca recebe o green card em mãos, você recebe só o visto imigrante. E muita gente confunde, né? Mas se é um visto imigrante, eu não sou residente ainda. Você é com aquele visto, mas você não tem o cartãozinho ainda, só depois de entrar fisicamente no país. Eu acho que é engraçado que os consulados não têm autoridade de imprimir os green cards. E aqui dentro dos Estados Unidos, USCIS, a imigração dentro dos Estados Unidos, não tem autoridade de imprimir os vistos. Então, Department of State, o Departamento de Estado, só tem autoridade para permitir que a pessoa entre os Estados Unidos. Exato. Mas a imigração, Department of Homeland Security, tem autoridade para deixar que a pessoa permaneça nos Estados Unidos. Então, green cards você sempre vai ter dentro dos Estados Unidos e nos consulados sempre vai ter vistos. E lembrando que o visto de imigrante, quando ele é aprovado, né, o oficial vai ficar com seu passaporte. Em alguns dias você recebe um e-mail dizendo, olha, pode vir buscar o seu passaporte com o visto já impresso. Agora, para quem entra com aquele visto, também não é automático que o green card vai estar lá na sua casa. Antes de entrar, você vai ter que pagar uma taxa, que é a taxa de imigrante. E pagando essa taxa antes, ao momento de entrar no país, automaticamente a imigração e o USCIS imprime o seu cartão. E isso a gente vai falar um pouco mais sobre no tema principal. Mas eu acho que isso seria, então, os fatos ou fakes. Tema principal. Vamos lá. Vamos lá. Então, diferenças entre ajustes de status dentro dos Estados Unidos e o processo consular. A primeira diferença vai ser o foco da entrevista. Como a gente já falou, aqui dentro dos Estados Unidos, o foco da entrevista do ajuste de status vai ser 2 coisas. Temos que provar o relacionamento, que é legítimo, que vocês estão num casamento verdadeiro, mas não simplesmente por papeles. E também para
falar sobre as qualificações da pessoa para obter o green card. Então, se você não tem antecedentes criminais, ou se você precisa de um exame médico mais, ou o que for, aqui dentro dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, qual é o foco? Vamos lá. Então, no consulado, a entrevista, o foco é só no beneficiário, que é o imigrante. Lembrando que o relacionamento já foi avaliado e já foi aprovado. Então, na entrevista, realmente, o oficial vai saber que aquilo já foi aprovado, vai ter, obviamente, acesso àquelas informações, mas o foco realmente é no beneficiário para ver se essa pessoa tem alguma inadmissibilidade que não qualifica para o green card, ou então se tem algum outro critério, ou o exame médico, ou alguma documentação criminal que está faltando, mas tudo isso é do beneficiário. E é uma entrevista diferente, né? Você está sozinho, e as perguntas vão ser diretas a você, então é super importante você saber, né, como é que você se prepara para essa entrevista. E o idioma da entrevista. O idioma. Então, os consulados sempre vão falar inglês, né? Então, sempre, se você fala inglês, você pode falar inglês na sua entrevista. Mas o consulado também tem pessoas que vão falar o idioma que você fala nesse país. Então, se você mora no Brasil, eles vão falar também português para fazer a entrevista em português. Você não precisa de se preocupar com falar bem o inglês no processo de casamento, tá? Se você tem outras entrevistas, talvez para um visto de trabalho ou outro tipo de visto de imigrante, talvez precisa falar inglês. Mas no processo de casamento, não se preocupe, eles têm pessoas que vão falar português. Se você está fazendo petição por casamento, você fala português, mas a entrevista é no México. Porque você estava morando no México. Eles não vão falar português, eles vão falar inglês e espanhol. Então aí pode ter um intérprete, como a gente faz? Ótima pergunta. Não. Você não tem direito de levar um intérprete na entrevista. Então, você vai ter que realmente decidir se eu faço entrevista no México ou se eu faço no Brasil e volto e faço lá. Porque vai ser muito mais fácil, eu vou estar menos estressado, o que for. Porque você não vai poder levar um intérprete. E isso é uma decisão que você tem que fazer lá no começo do processo. Tá? Então, existe como mudar, tudo bem, a gente vai falar isso na próxima. Mas tem que decidir basicamente isso lá no início. Mas voltando à pergunta sobre idiomas, intérprete não pode na entrevista no consulado, super diferente do ajuste dentro do país, que você tem o direito ao intérprete. Não só isso, a gente sempre aconselha levar um intérprete. Sim. Então, tem uma diferença muito grande entre o ajuste e também o processo consular nesse sentido. Mais alguma coisa nesse ponto? Acho que não. Tá legal. Então, segundo, né, o local da entrevista. Qual a diferença entre o local da entrevista num processo consular? Tá, no processo consular, aqui dentro dos Estados Unidos, geralmente vai ser onde você mora. No estado que você mora, o escritório da USCIS, que é mais perto de você. No processo consular, então você, no início do processo, como a Thamis falou, você vai selecionar onde você mora e onde você vai querer ter o processo da entrevista. Então você vai selecionar, eu moro no Brasil, então no Brasil. Brasil tem 4 ou 5 consulados dos Estados Unidos? 5 ou 6. 5 ou 6. Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, você talvez pense, vai ser no consulado mais perto de onde eu moro, mas não é. O Brasil só tem um consulado no Rio, que vai fazer as entrevistas. Então, se você mora no Brasil, vai ser no consulado do Rio. Também, se você quiser, porque você mora num outro país e você tem residência ou cidadania nesse país, você pode também fazer a entrevista nesse país. Tem que se lembrar dos idiomas, se você fala o idioma ou não. Mas você não pode escolher o Japão ou China, porque você quer fazer... Porque é mais rápido. É mais rápido. Eu escutei que meu amigo na China é mais demorado. Se fosse China, eu ia... E talvez vai ser mais rápido. Não pode. Por que, Thamis? Não dá para você escolher o consulado só porque é interessante para você. Você tem que provar que há um motivo, uma justificativa super séria do motivo que você tem que mudar de consulado. Se é, né, eu permanentemente vou me transferir para um outro país,
ou então eu tive uma emergência, eu vou ter que ficar nesse país ou eu vou visitar. Normalmente o que o consulado vai querer ver é que você tem uma residência naquele país, ou você tem o direito de ficar naquele país. Então se a gente fala assim, olha, eu quero visitar Costa Rica e eu vou fazer uma entrevista lá, não é o suficiente, eles vão negar, né, esse pedido. Então essa é uma coisa super importante de que não dá para ficar escolhendo o consulado. E outra coisa, né, falando sobre um consulado, você pensa o tamanho do Brasil e só tem um consulado no Rio de Janeiro que faz. Não só ele é um consulado, mas ele é a embaixada também. Então, normalmente, os departamentos de Estado, ele indica, né, as embaixadas vão fazer as entrevistas. E elas só são umas no país. Então, cada país, normalmente, é só um consulado que faz isso. Isso a gente vai falar como que isso afeta a espera, mas também por quê. Normalmente é uma equipe especializada nessas entrevistas, é uma carga bem pesada, então obviamente eles preferem fazer só em um consulado centralizado, porque eles também precisam imprimir o visto imigrante, e isso normalmente é feito só nas embaixadas. Isso. Perfeito. Mais alguma coisa nesse ponto? Não. Perfeito. Então vamos com o terceiro. A presença do cônjuge, a gente já falou. Precisa o cônjuge peticionário estar lá, comparecer no momento da entrevista ou não? Então, numa justiça de status, precisa ou não? Se não for, é problema, gente. Então, sim, tem que ir o peticionário da entrevista. Obrigatório. Obrigatório. Mas, no processo consular, não é permitido. Não é que não é obrigatório, não é que, se você quiser, não é permitido que o cônjuge compareça no momento da entrevista. Por quê? Novamente, o foco não é você, peticionário, o foco é o beneficiário do processo. Então, vamos perguntar sobre os seus antecedentes criminais, vamos perguntar sobre o apoio financeiro. Você tem que conhecer um pouco do status financeiro do seu cônjuge. Mas o cônjuge peticionário não pode comparecer. Pode ficar lá, fora do consulado, esperando por você, mas não pode entrar. É super interessante essa diferença, né? Que um é obrigatório e já no consulado não é. Mas é exatamente isso. Já foi decidida a parte do peticionário. A única coisa que o peticionário entra na entrevista consular é o 864. Isso. Então você não tem escapa do 864. Nos dois você tem que fazer, são os mesmos critérios de renda nos dois processos, é o mesmo cálculo e é o mesmo formulário. Então, isso você não tem como escapar. Mas, eu acho que é uma diferença interessante, que muita gente pensa, meu cônjuge tem que... Não pode. Legal. Vamos com o seguinte, então. O tempo de processamento. Quanto tempo vai demorar o processo dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos? Então, a gente vai mudar dentro dos Estados Unidos, dependendo, às vezes, do estado onde você mora. A gente já viu... A gente já viu com Texas, por exemplo, 3, 4 meses, às vezes 2 meses. Utah, por exemplo, 8 meses, um ano. Por aí. Nova York, talvez também 1 ano, ano e meio. Mas é diferente dependendo do estado onde você mora, se você tiver uma entrevista ou não. Mas o processo consular. Processo consular. É uma bola assim de cristal que a gente vai... Mas parece que é brincadeira, mas às vezes é verdade. A gente tem algumas informações sobre, né, os tempos no processo consular. Normalmente ele tende a ser bem similar ao processo de ajuste. Então, não é que um é muito mais rápido do que o outro. O processo consular, obviamente, o cônjuge imigrante vai ter que ficar no país durante aquele tempo. Se eles estão no país legalmente, eles podem voltar e só fazer entrevista. Se não, eles ficam esperando lá. Mas ele é um tempo que é diferente por país dessa vez, né? Porque lembrando, você tem um consulado e embaixada em cada país fazendo esses processos. Então, um que tradicionalmente é muito mais demorado do que outros é a China. Você pensa na população e na demanda, não tem como. Você vai estar na fila aí quase um ano só para conseguir uma entrevista. Então, tem a primeira parte, que demora uns 8 a 10 meses, mais esse tempo de entrevista. O Brasil hoje está difícil. Realmente está bem difícil os prazos lá. Eles, no lado de família, eles estão nessa faixa de 3 a 6 meses para agendar a entrevista. Então, não é tão ruim.
Mas o México, como é que tá? O México, um ano mínimo. É bem demorado, porque também eles têm, eu acho que uns 13 consulados, mas só um no México pode fazer as entrevistas dos vistos de imigrante. Então, um ano é mínimo para obter uma entrevista. E às vezes as pessoas ficam esperando um ano e meio para obter a entrevista depois do primeiro ano do processo do I-130. Então, assim, é difícil a gente dizer de fato se é mais rápido ou mais demorado, mas normalmente é a mesma faixa de tempo que um ajuste aqui versus o consular. Antes era diferente, tinha uma diferença muito grande. A gente sempre falava, o ajuste é muito mais rápido. Isso foi, né, quando eles estavam aprovando sem entrevista, em meses você já estava aprovado. Hoje isso já não existe, né? Eles voltaram aos prazos normais com o ajuste, então quer dizer que os dois realmente não há uma diferença muito grande entre consular e ajuste. Alguma outra coisa? Não, Tá, depende do país, realmente. Último ponto, né, nesse daqui que seria inadmissibilidades e perdões. Então, no processo consular, uma pessoa que hoje não seria, vamos dizer, não seria aprovado no ajuste de status, pode ainda fazer um processo consular usando um perdão. Isso. Então, isso é uma diferença entre os dois. Normalmente, se a gente vê um cliente que vai ter um problema no ajuste, que não tem perdão aqui dentro do país, a gente fala, olha, vamos fazer o consular e faz o perdão em cima disso. E aí você evita, né, esse problema de ser determinado a ser inadmissível ao país, ou então falar, você não tem esse castigo, pronto, e o perdão não está aprovado. Agora, que tipo de coisas que são, que levam você a ter um perdão no lado consular? Então, eu estava pensando num exemplo que é muito comum ultimamente, não sei porquê, mas as leis da imigração dentro dos Estados Unidos para o ajuste são mais rígidas para aprovar. Mas fora dos Estados Unidos, não é que não seja igual, mas dentro dos Estados Unidos é mais provável que você seja um risco, ou talvez que você tenha uma lei que não permite que você tenha seu ajuste. Por exemplo, se você entrou com visto de noivo nos Estados Unidos, mas você não se casou com a pessoa que fez a petição de noivo, então você não pode fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos. Mas você se casou com um outro cidadão americano e agora quer ter o green card, você tem que sair dos Estados Unidos. Aí, nesse caso, você não precisa perdão. Mas se você entrou e ficou dentro dos Estados Unidos mais do tempo permitido e você está casado agora com um residente permanente, você vai precisar um perdão. Qual é o problema? Problema com os consulados fora dos Estados Unidos, que você não pode pedir o perdão no momento em que você já saiba que precisa, mas tem que ficar esperando até o momento da entrevista para que oficialmente tenha uma decisão dizendo eu não posso aprovar porque tem uma inadmissibilidade. Então, se você tiver entradas ilegais ao país, antecedentes criminais que talvez sejam mais sérios, se você não cumpriu com os requisitos do exame médico, se você talvez ainda não tem o suporte financeiro que precisa. Então, tem várias coisas que podem não aprovar o caso e também que vão precisar de um perdão. Então, assim, só comparando, normalmente tem dois tipos de perdões, né? O 601 e o 601A. O 601 é esse que você tem que esperar até ter uma negativa, o motivo da negativa, que você é inadmissível aos Estados Unidos e fazer o perdão dali. Porém, existe um outro que você pode fazer antes da entrevista. Você já sabe que você vai ser inadmissível por um motivo. E esse motivo é bem específico. É quem ficou mais tempo dentro dos Estados Unidos do que um ano. E a gente sabe que no momento que essa pessoa sair do país para fazer a entrevista, ela vai levar o castigo de 10 anos. Isso também aplica para os 3 anos. Você ficou 6 meses. Mas essas pessoas, a gente consegue falar claramente, olha, eu sei que você ficou aqui mais tempo
e na hora que você sair, você vai ter o castigo. Se for na entrevista sem esse perdão, o oficial vai dizer, você precisa de um perdão ou você espera os 10 anos. E aí faz de novo o processo. Então a gente sempre tende a fazer isso muito antes, porque ele demora para ser aprovado. Quanto tempo hoje que está o 61A? Acho que 2, 3 anos. 2, 3 anos. Então isso já vai aumentando. Então se você tiver que fazer um perdão e sair e fazer o processo consular, aí já aumenta 2, 3 anos. E isso tende a aumentar, né, os prazos no 61A. Mas isso então são os 2 perdões que você pode ou vai ter que fazer. Um é depois de uma negativa no consulado e o outro é antes de sair e antes de ativar aquele castigo. Mas se você tiver um histórico criminal ou se você tiver alguma coisa que nem um exame médico, entradas ilegais, você não vai poder fazer um perdão antes. Você vai ter que ir na entrevista sabendo que vai ser negado e daí então protocolar o perdão. E, por favor, é bem importante falar com um advogado se você talvez tem a ideia que precisa de um perdão, porque às vezes você nem precisa, se você está fora dos Estados Unidos mais de 10 anos já, ou se você se casou com um residente ou com um cidadão dos Estados Unidos, é diferente a lei que vai aplicar. Então, sempre fala com um advogado se você talvez pensa, eu escutei ou eu assisti o vídeo de vocês, mas não sei, eu acho que eu tenho já um waiver que é automático, ou talvez se eu preciso de fazer o perdão. Então é bem importante falar para saber se precisa ou não. Eu tive uma consulta essa semana em que a pessoa ficou um tempo sem status no país e voltou, né, para o Brasil há 15 anos e agora quer fazer o processo consular e ela tinha certeza que ela tinha que fazer um perdão. Não, então são coisas assim simples que a gente se preocupa que às vezes não é tão problemático e já ao contrário também é verdade. Então isso é uma grande diferença no processo consular que a gente pode usar, né, a favor dos nossos clientes. Perfeito. Então vamos com as dicas para o processo consular, tá? A primeira, tem que confirmar os documentos exigidos por o consulado que você vai fazer a entrevista. Cada consulado pode ter diferentes requisitos. E às vezes o problema não é pegar esses documentos de um outro país, às vezes é o idioma dos documentos. Talvez você morou na Índia e depois morou na França, mas está fazendo o processo aqui, está fazendo o processo no Brasil, e eles vão precisar de antecedentes criminais da França e também da Índia. E você não pode simplesmente dizer que está original, porque eles não falam francês ou indo. Então precisa dos documentos que o consulado está pedindo. E os documentos não são iguais ao ajuste. Né? O bom do processo consular é que tem uma lista super específica. Não tem surpresa no que você tem que apresentar e levar na entrevista. Você também tem que subir, né, no NVC os documentos. Então isso que é uma coisa boa. A gente sempre tem uma ideia muito clara dos documentos que eles querem ver. E esses antecedentes criminais tendem a ser um dos mais esquecidos, sabe, no processo. Então isso é uma ótima dica. Segundo, né, preencha com muito cuidado o formulário DS 260. Esse é o equivalente no consulado do que o 485 que você faz no ajuste dentro dos Estados Unidos. Então ele é muito longo, ele vai ter informações básicas biográficas, histórico de residência, de endereços, histórico de trabalho, educação e também todas as perguntas sim ou não. Né, que é o mesmo do formulário. Então, ali são as inadmissibilidades que eles estão querendo ver se você tem um desqualificantes. E lembre que não chute, né, em relação, se você não lembra ou você não sabe, fale com o advogado antes de responder. É extremamente difícil você corrigir um formulário depois que você já mandou ele e submeteu. É quase impossível. Então, E depois que você fala um sim numa pergunta, na entrevista, fala, não é aquilo. Muito difícil que o oficial vai acreditar e vai querer, então, fazer a alteração. Então, muito cuidado com o formulário, ele é chatinho, tem que fazer online, não é pelo correio, e o sistema é chato, mas o formulário... Às vezes a gente tá preenchendo o formulário e ele chuta a gente fora, e todo mundo, você sabe, alguém grita lá atrás, mas enfim, esse é o formulário que o oficial
na sua entrevista, ele vai ter ali na telinha dele o seu formulário. E se você tiver 4 vistos de turistas anteriores, ele vai poder comparar as informações que você pôs nesses formulários e decidir se você está, né, dizendo a verdade ou se você mentiu em algum dos anteriores. E isso aí é onde a gente tem de haver um problema. Muita complicação. Muita complicação, porque então você já tem que fazer agora um perdão. Porque você cometeu fraude no passado. Então, bem importante. Ótima dica, por favor. Eu tive um casal que eles fizeram um visto de turista e algum advogado falou assim, faz solteiro. Mas eles estavam casados. Então, no formulário, eles falaram solteiro. E agora eles querem fazer o ajuste ou então o consular. E eu falei, gente, você vai ter que fazer um perdão. Porque o risco, né, do oficial olhar naquele DS-160 e ver que vocês mentiram é muito alto. Então, sim, eles vão, né, fazer uma comparação dessas informações. Tome cuidado, mas também, né, seja bem honesto. Perfeito. Ótima dica. A seguinte é o exame médico. Você vai ter que fazer o exame com os doutores que estão autorizados por o consulado onde você mora. Acho que o Brasil tem 4 doutores para todo o país. Você pode fazer em qualquer um deles, mas eu não entendo por que só tem 4 num país do tamanho do Brasil. Na Colômbia tem 2? 2. Então, não faz sentido. Sim, não faz sentido. Precisa de fazer somente com eles. E você não pode agendar até que você já tiver a data da entrevista. Então, por favor, eu sei que muitas pessoas falam, você já pode agendar. Quando você ligar ao doutor, eles vão dizer, e quando é a sua data da entrevista? Se você não tiver, eles não podem agendar. O exame médico é o mesmo, que se fosse feito no ajuste, né? É o mesmo protocolo, exame de sangue, é um raio-x, né, dos pulmões, e daí as vacinas. Isso. Então, não tem diferença em relação a consular no exame médico. Mas sim, espera. Sim. E às vezes tem uma espera em um, você pula para o outro, tá mais rápido. Ali você sim pode escolher aonde você faz o exame médico. E eles mandam automaticamente os resultados para o consulado. Você não vai saber os resultados da entrevista. Legal. Então, o último aqui eu vou juntar 2, porque eu acho que eles são bem comuns. Primeiro, organizar os documentos em uma pasta e, segundo, esteja preparado a responder várias perguntas se você tiver um histórico imigratório. Então, os documentos em si, a gente aconselha não fazer uma pasta assim que você abre e vai passar nas folhas, mas uma pasta que ela expande assim e você pode, né, ter várias categorias, documentos financeiros ou então o 10.260, o 864, coisas desse tipo, para que se o oficial perguntar, eu quero ver o original desse documento, você tem ali na hora. Mas é mais raro, né, no processo consular, na entrevista oficial, pedir alguma documentação. Isso, então, é importante. E o segundo, então, seria as perguntas sobre suas viagens anteriores, entradas e saídas, datas bem específicas que eles querem ver se você tem algum tipo de castigo ou não. Isso. E a dica que a Thamis falou também no começo do episódio, que é bem importante, após da entrevista, eles vão ficar com o seu passaporte, eles depois vão retornar o passaporte para que você então já pode viajar aos Estados Unidos. Mas você tem que pagar a taxa do Green Card. Você talvez já pensou, já paguei tudo que eu precisava pagar. Mas ainda não, você ainda tem que fazer o pagamento para o Green Card, $235. Então, faz o pagamento online, para que quando você já entrar aos Estados Unidos, então a imigração vai saber, imprimir o Green Card e enviar pelo correio para o endereço que você selecionou. Você talvez selecione um endereço no formulário DS-260, mas você ainda pode mudar no momento de fazer a inscrição online, tá? Então, bem importante pagar antes de viajar aos Estados Unidos. Exato. Eu acho, então, a última coisa que vale a gente explicar é que antigamente, não vou dizer antigamente, mas existem alguns consulados que ainda fazem, quando eles aprovam, eles te dão um envelope selado com todos os seus documentos para você entregar no aeroporto quando for entrar no país. Hoje isso é menos e menos comum. Eles estão criando uma pasta virtual que eles mandam internamente pro aeroporto. Então você não vai ter que ficar carregando aquele envelope e dormindo com ele no avião, porque você não vai poder abrir ele. Mas se você for, né, entregue basicamente um envelope selado, não abra. Você só apresenta ele na sua entrada no país. Tá.
Legal, então essas são as nossas dicas e também, né, os nossos pensamentos em relação às diferenças entre o processo consular e o ajuste de status. Nós recebemos várias perguntas sobre esse tema, então esperamos que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado a aprender alguma coisa que talvez não sabiam antes do processo consular. E como sempre, né, se tiverem alguma pergunta específica, podem pôr nos comentários que a gente sempre está lendo e o próximo, então, a gente pode levar em consideração. Isso, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de gostar, não, como é? Curtir. E compartilhar com as pessoas que estão fazendo o processo consular também. E se tiverem mais perguntas, por favor, deixar nos comentários. Mas eu acho que é tudo por hoje, tá? Então, o tema do próximo vai ser um segredo. Sei. Então a gente nos vemos no próximo. Até a próxima. Se vocês gostaram dessa informação, vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.